Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo dessa terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024, mais uma edição do nosso giro de notícias com as últimas informações que saíram sobre o nosso querido Santos Futebol Clube. Vamos falar sobre chegadas, saídas, informações vindas diretamente da Europa e projetar o que a gente pode esperar do Santos para a temporada de 2024. Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ative o sininho aí para você saber quando eu divulgo novos vídeos. Já deixa o like para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é bacana e levar esse conteúdo para outras pessoas. Já comenta aqui o que você tem achado dessas informações do Santos. Comente, né? Compartilhe também, conte para os amigos que tem um novo canal surgindo aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os parentes, no grupo de WhatsApp, de Telegram que você fala sobre o Peixão e me ajude a crescer cada vez mais com esse canal. Temos trazido os vídeos todos os dias praticamente e já anote aí na sua agenda. Hoje um giro de notícias, amanhã quarta-feira o pós-jogo da Copinha, na quinta-feira a nossa live Papo de Quinta, na sexta pré-jogo de Santos e Botafogo, a estreia do Peixão no Campeonato Paulista e no sábado, se tudo der certo, assim que acabar a partida do Santos, lá em Ribeirão Preto a gente faz aqui mais uma live, tá? Pra gente bater um papo sobre o jogo do Santos em Ribeirão Preto. Então, muito conteúdo aqui para vocês. Tenho me dedicado ao máximo para trazer o melhor conteúdo nesse ano de 2024, para a gente crescer cada vez mais. E para isso eu te peço a contrapartida, a sua audiência, o seu like, o seu compartilhamento. Dito tudo isso, vamos falar sobre as últimas informações que saíram sobre o Santos. Eu quero começar com uma notícia que para mim é uma das melhores, uma das mais gratificantes e uma das mais importantes. O Santos acertou o empréstimo do goleiro Vladimir ao Guarani até o final da temporada de 2024. Acho que todos ganham com esse empréstimo. Quero começar falando que achei inaceitável a volta do Vladimir. É um movimento que não dá para explicar, inclusive de tantos absurdos, de tantos erros e de tantos questionamentos que a gestão de Andrés Rueda deixou ao torcedor santista. A contratação, mas mais do que isso, a renovação silenciosa do contrato do Vladimir com o Santos é uma das coisas mais obscuras que temos notícia e que precisa ser investigada fatalmente, né? O Vladimir fica então no Guarani, rival do Santos no Campeonato Paulista e na Série B. O Guarani que procurava um goleiro, né, em razão da lesão do seu titular, se eu não me engano, do Pegorari, acho que esse é o nome dele, e aí o Vladimir acerta com o Bugre, com o time de Campinas e vai ficar em Campinas até o final de 2024. O Guarani, a boa notícia, vai pagar a maior parte do salário do Vladimir. Não encontrei nenhuma reportagem que fala qual é o percentual, mas se é a maior parte, é mais de 50%. Ótimo, assim o Santos enxuga sua folha, ao menos parcialmente, e se livra de um jogador que, ao lado do Lucas Lima, na minha modesta opinião, é um dos maiores símbolos do rebaixamento do Santos. O Vladimir tomou 16 gols em 5 partidas no Campeonato Brasileiro. Isso dá uma incrível média de 3,2 gols por partida. Isso é um número vexatório. Vladimir foi o goleiro do 7-1, então que ele siga a sua carreira em outro lugar e que o Guarani depois exerça essa cláusula de extensão do vínculo dele com o Bugre por mais um ano, tá certo? Ainda falando sobre goleiros, dois em um aqui para vocês rapidamente. A repórter Gabriela Brino, do UOL, trouxe a reportagem dizendo que o Santos agora, em razão do insucesso na negociação do Tadeu, busca um acerto com o goleiro Marcelo Groi, de 36 anos, que está no Al Ittihad da Arábia Saudita. Sempre gosto de dizer que é o time do Benzema, do Kanté e do Romarinho, ex-Corinthians. Ele tem contrato, se eu não me engano, até o meio do ano de 2024, até junho, mas saiu uma informação vinda da Arábia que o Al Ittihad está buscando se desfazer de estrangeiros do atual elenco para abrir espaço para novas contratações. E que os brasileiros, outro brasileiro que tem lá, o Igor Coronado, estariam ali, entre aspas, na berlinda. E aí o Marcelo Groi poderia rescindir com o Al Ittihad e chegar sem custos ao Santos. A reportagem da Gabriela Brino diz que o acerto é considerado difícil em razão dos valores para trazer o Marcelo Groi, que ganha um salário milionário na Arábia Saudita e precisaria também de luvas, né, que é o bônus da assinatura do contrato, consideráveis para que ele feche com o Santos. Então, o pacote, o custo da operação seria muito grande para a condição financeira atual do Santos e, por conta disso,
o Marcelo Groi é um acerto improvável. A reportagem também diz, é uma coisa importante, que a gestão do presidente Marcelo Teixeira meio que não confia no João Paulo. E isso casa com uma informação que não é minha, é do Giovanni Martinelli, que é um dos homens por trás do Diário do Peixe, dos melhores portais sobre o Santos. Ele trouxe uma informação há cerca de 2, 3 semanas, não me lembro ao certo, de que a gestão Marcelo Teixeira não gosta muito do João Paulo, né? E que até por isso teve ali aquele jogo de cena do Marcelo Teixeira falando que voltaria com o John. John e João Paulo não se bicam, foi uma forma também talvez de incentivar o João Paulo, porque ele não teve concorrência em 2023, essa que é a verdade, acabamos de falar da fantástica marca de 16 gols em 5 jogos do Vladimir, e os meninos da base, Diógenes, Breno e Mazotti, nunca se firmaram nem para tirar do Vladimir a condição de reserva imediata. Então o Santos precisa de um goleiro, busca o Marcelo Groi, mas o acerto é considerado difícil, tá? Ainda no campo dos goleiros, vamos acelerar aqui para que o vídeo não fique muito grande, o Santos reintegrou o Diógenes, talvez justamente por conta dessa dificuldade em avançar com reserva para o João Paulo. O Diógenes estava ali naquele grupo dos jogadores que não seriam aproveitados, mas o Santos fracassou nas negociações com o Tadeu, não tem encontrado vida fácil para fechar com o Marcelo Groi, e aí por conta disso, em razão da idade dos meninos que estão à disposição, sempre gosto de dizer, um dos meninos, o João Pedro, se eu não me engano, tem 15 anos de idade, da seleção brasileira sub-15, e não dá para você ter ali apostar nesse garoto para ser o reserva imediato do João Paulo. Por melhor que ele seja, não é um garoto de 15 anos que vai tirar a condição de titular do João Paulo. E para quem apostava que o Gustavo Jundi, goleiro do Santos na Copinha, pudesse ser esse reserva imediato, como o Campeonato Paulista começa já neste final de semana e o Santos está ainda vivo na Copinha, não teria como o Jundi abandonar, até teria, mas não seria correto abandonar a Copinha para servir o profissional. Então o Santos corre desesperadamente atrás de um goleiro que, na minha opinião, é urgente. Acho até que essa demora é inaceitável. O Santos estreia dia 20 e nesse dia 16 de janeiro o Santos ainda não definiu um substituto do João Paulo, tá certo? Depois dessa leva de notícias sobre goleiros, eu quero passar por uma notícia que saiu agora há pouco. Estou gravando esse vídeo 5h30 da tarde. Quero falar sobre uma reportagem publicada pelo Globo Esporte há pouco tempo, dizendo que o Santos recusou uma proposta do Grêmio pelo lateral esquerdo Felipe Jonathan, tá? O Clube Gaúcho, que está abrindo uma verdadeira filial do Santos, né? Já levou Soteldo, já levou o Dodi, queria levar o menino Rodrigo César da base, fez uma proposta de 1,5 milhão de euros, aproximadamente 8 milhões de reais, por 50% dos direitos do Felipe Jonathan, jogador de 25 anos. O Santos recusou por 2 motivos. Primeiro, porque o Felipe Jonathan deve começar o ano como titular. O Jorge se apresentou fora de forma, está acima do peso, está fazendo um trabalho específico para ganhar condicionamento físico, para ganhar explosão, e o Kevson terminou a temporada de 2026 em baixa. E o segundo motivo, e aí eu tenho que dar razão ao Santos, que a proposta do Grêmio é muito baixa. 8 milhões de reais é um valor ridículo pelo Felipe Jonathan, que tem, goste ou não do futebol dele, mercado inclusive europeu, tá? Mas acho assim que o Felipe Jonathan, que é um jogador, eu estou aqui lendo a reportagem, tá? Então por isso que eu estou desviando o olho da câmera. O Felipe Jonathan, por exemplo, tem 196 jogos com a camisa do Santos. Ele chegou ao Peixe em março de 2019, um dos jogadores mais velhos em tempos de casa desse elenco do Santos. Se o Grêmio dobrar a proposta, por exemplo, chega ali perto dos 15, 20 milhões de reais, o Santos, em razão dessa necessidade de fazer dinheiro, eu talvez avaliaria esse negócio, tá? Mas com essa proposta ridícula, eu tomo essa liberdade para dizer isso, né? O Grêmio, que é um time que vai disputar a Libertadores da América, essa proposta que não faz nem cócegas, acho que o Santos acerta ao recusar. Se o Grêmio melhorar as condições do negócio, aí a gente pode conversar, tá certo? A minha opinião sobre o Felipe Jonathan é um jogador com técnica, que pode inclusive servir no meio de campo, mas tem muitos relatos, tá? Essa é uma informação que circula muito forte pela Vila Belmiro, que o Felipe Jonathan é um jogador péssimo de vestiário, que tem uma influência muito negativa, que alguns dos chamados líderes do elenco do Santos não engolem o Felipe Jonathan, ele seria aquele jogador que contamina o ambiente. Então, se melhorar a condição financeira da proposta, acho que o Santos tem que olhar com carinho para isso, para definir o que vai fazer com esse jogador, tá certo? Passando agora rapidamente, na manhã desta terça-feira, foram apresentados o zagueiro Gil, de 36 anos, e o atacante Pedrinho,
ponta esquerda ali que deve começar o Paulistão como titular. O Gil falou ali da importância de vestir a camisa do Santos, falou que conversou com o Juliano para aceitar o convite do Santos, e o Pedrinho, claro, não podia deixar de ser diferente, pelo menos 2 momentos da coletiva foi questionado sobre a acusação, já retirada, de agressão, que foi apresentada por sua ex-namorada, que na verdade agora segue sendo atual, eles reataram, tá? Não vou entrar no juízo de valor, porque vocês já sabem, já estão carecas de saber qual é a minha opinião sobre o Pedrinho. Ele se diz inocente, o relacionamento dele com essa senhorita não me diz respeito, não é da minha conta, então ele que se tiver alguma pendência, como neste momento não tem, mas se eventualmente o caso for reaberto, enfim, ele que se resolva com a justiça. O Santos se sentiu livre para contratá-lo, né? Não viu nenhuma pendência jurídica. Nesse caso, o jogador segue a sua carreira, já está contratado agora, enfim, seja como for, que ele pelo menos ajude o Santos de alguma forma, apesar de eu particularmente achar que era uma contratação desnecessária. Para a gente fechar esse vídeo, eu quero falar sobre o nosso capitão, o nosso general Thomas Rincon, uma informação vinda direto da Itália. Eu vou colocar o print do tweet com a versão traduzida, porque eu não sou fluente em italiano, mas o jornalista, desculpem, Gianluca Di Marzio, André, quem é esse cara? É uma espécie de Fabrizio Romano do mercado de transferências italiano, uma referência na cobertura do futebol italiano. Ele tweetou, que está aí na tela para vocês, dizendo que apesar do rebaixamento, o Santos decidiu renovar o contrato de Thomas Rincon, o nosso general, por mais 3 anos, tá? Essa informação que ele tweetou ainda não saiu em nenhum veículo brasileiro que cobre o dia a dia do Santos, mas eu me sinto, dada a credibilidade desse jornalista, dado a sua trajetória cobrindo o futebol italiano, eu vou comentar a partir disso, tá? Eu vou pedir para o meu glorioso editor colocar na tela aí a foto do shape do nosso general Thomas Rincon, é um jogador de 36 anos, tá? Que vai, em tese, segundo o Gianluca Di Marzio, renovar o seu contrato com o Santos por mais 3 anos. Ele que tem contrato até o final de 2024, se não me falha a memória. O primeiro questionamento é se para um jogador de 35, 36 anos, não é arriscado demais renovar o contrato desse jogador que estaria liberando os 40 anos. Fisicamente, como está aí nessa imagem que ele postou recentemente, não há dúvidas de que o Rincon é um atleta na acepção mais pura da palavra. Um jogador que se cuida, que não tem histórico de lesões e que tem uma identificação absurda com o Santos, mesmo com pouco tempo de clube. Mas ele, vale lembrar, está fora do começo do Paulistão justamente em razão de uma lesão na coxa que o tirou do jogo mais importante da nossa história, que foi a partida contra o Fortaleza, que infelizmente decretou o nosso rebaixamento. Hoje, o que o Rincon nos mostrou em campo até o dia 16 de janeiro de 2024, dá ao torcedor santista um alento, fala, bom, esse cara entrega, esse cara tem condições de ficar aqui por mais tempo. Mas o futuro, né, a gente não consegue prever o futuro, ninguém aqui tem bola de cristal. 3 anos de contrato, eu, André, acho que é muito, mesmo vendo mais prós do que contras nessa renovação do Rincon. Mas aí também o jogador puxa um pouco para o seu lado. Pode ser o último contrato da carreira do Rincon. Então ele pode pedir 3, o Santos oferecer 2, né? Mas o Gianluca Di Marzio informa que vai ser renovado em 3 anos. Eu ofereceria 2, talvez 2. A gente tem visto jogadores evoluindo do ponto de vista físico, né? Alguns jogadores têm uma longevidade de carreira maior, mas se essa renovação for oficializada, acho que o Santos ganha. O Rincon, com menos de 1 ano de clube, entendeu, tem uma percepção sobre a grandeza desse clube, a grandeza dessa camisa, tão maltratada por gestões recentes, ele tem um entendimento muito mais amplo, muito mais profundo do que pessoas que, vejam só vocês, foram criados no Santos. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, a Marcos Leonardos da vida, que na hora H você viu o comprometimento do Rincon e você viu o comprometimento de jogadores como o Marcos Leonardo, como o Jean Lucas, que agora já fazem parte do passado do Santos. Não consigo me importar menos com esses jogadores, tá certo? Então acho que sobre o Rincon é isso, tá? Eu pensei em trazer nesse vídeo também uma coisa sobre o sócio rei, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Talvez até na live de quinta-feira a gente possa falar sobre isso. O Santos que resolveu mudar
as regras do sócio-rei, agora não haverá mais a possibilidade de levar convidados, como havia até o final do ano passado. É um assunto polêmico, mas eu já adianto para vocês um pequeno spoiler da minha opinião, que é uma medida acertada, pensando sobretudo na arrecadação do Santos, que precisa desesperadamente de verba. Mas nesse vídeo eu quis trazer um giro de notícias falando do elenco profissional, de chegadas e saídas e renovações, no caso do Rincon, do elenco profissional, para a gente falar mais estritamente de futebol. A gente volta a qualquer momento com qualquer nova informação do Santos, mas eu quero já repassar com você aqui a nossa programação. Amanhã, pós-jogo da Copinha, oitavas de final Santos e Cruzeiro. Quinta-feira, nossa live Papo de Quinta. Sexta-feira, o pré-jogo da estreia do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E no sábado, se tudo der certo, a nossa live após o jogo da estreia do Santos em Ribeirão Preto. Muito conteúdo nos próximos dias, eu conto com o seu engajamento, então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já comenta aqui, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e diga o que você tem achado dessas movimentações do Santos nesse começo de 2024, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.